E aí, pessoal, tudo bem? Se preparem porque esse vídeo vai ser pesado. Se preparem porque esse vídeo vai ser pesado. É, não sei de que jeito, porque eu não sei como que esse vídeo vai ser ainda, mas ele vai ser pesado. Eu vou comentar o comentário aqui do Milk. Cara, que 9 minutos gostosos que ele me proporcionou, porque eu escutei essa música 2 vezes, de tanto que eu achei ela legal, assim. É, e eu já escutei ela na vibe de comentar o que eu penso a respeito. É, e, e aí, depois que eu escutei essa música pela segunda vez, eu fiquei olhando para a parede e falei: meu Deus, o que é que eu quero falar sobre isso que eu não estou conseguindo concatenar aqui? É, e aí eu saquei, e aí eu percebi uma coisa que eu acho que que eu sempre soube, mas que eu nunca consegui organizar isso, e que talvez seja o tema do vídeo que eu vou fazer, que é a pirâmide de Maslow fode com a sociedade japonesa e fode com a cabeça do japonês. E se você parar para pensar, a gente que é brasileiro, a gente miseravelmente não é não posso adjetivar isso, mas a gente tem vantagem. Ou seja, todas as coisas que nos fodem muito mais do que fodem os japoneses nos salvam do vazio que eles estão sentindo e do que faz com que alguns escrevam letras como essa e que essas letras tenham 123 milhões de visualizações, porque tem com certeza pessoas que criaram o hábito de vir aqui diariamente ou de tempos em tempos escutar essa música. Essa música é antiga, eu não sabia, e tem 4 anos pelo menos a partir da postagem do vídeo, caso esse seja o original. E é engraçado como eu dei uma rolada rápida aqui para baixo e descobri que tem gente falando: nossa, essa música nunca envelhece, e tem um monte de depoimentos de pessoas que se identificam com elas e falando por que isso faz sentido, gente de diversos países. E eu achei isso super legal. Eu não vou ficar muito tempo lendo todos esses comentários, porque assim, o que é de mais precioso para mim, eu acho que eu consegui alcançar. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que falar sobre a letra dessa música, né? Eu vou colocar para rodar aqui. Inochi ni kirawareteiro. O que acontece é o seguinte: inochi é vida. E kirai é eu não gosto. Existe lá o verbo não gostar. Existe suki, que é gostar, e existe kirai, que não é simplesmente não gostar, não é simplesmente não gostar, é a sensação de desgostar de alguma coisa. Odiar, você pode pensar desse jeito. E então pimentão ga kirai significa que eu, perto do pimentão, tenho essa sensação de querer tacar fogo nele. Agora, aqui a gente tem uma voz passiva, porque não é kirai simplesmente, é kirawareteiro. E kirawareteiro, mirareteiro, kikoeteiro, significa eu estou sendo desgostado, eu estou sendo visto, eu estou sendo escutado. Então, quando eu coloco a coisa na voz passiva, eu estou dizendo então que na verdade é a vida que não gosta de mim. E por que então que a vida não gosta de mim? Eu já tenho um olhar assim pessimista por natureza, né? Começamos com a letra aqui. Eu não estou escutando, porque eu estou sem os fones, e eu tirei o som para vocês também. E vamos ver as letras caindo com a legenda em português, mesmo para não ficar tendo que traduzir direto. Bom, até aqui o que a gente tem? Olha que engraçado. Não morra, né? E assim, sem desistir. Shinitai nante yu nayo. Shinitai nante yu nayo. Não diga algo parecido com que você quer morrer. Então, sem desistir, continue vivendo. Que estupidez, né? Dizer esse tipo de coisa. E quando você diz esse tipo de coisa, parece que você está querendo me fazer de idiota. E aí aqui a gente tem uma parte muito interessante em que ele fala assim: olha, eu não gosto de viver, eu tenho vontade de morrer. E se eu morresse eu não me importaria, mas ainda assim, mesmo sem me importar com a minha própria morte, eu ficaria triste de saber que o outro morreu, então eu desejo que ele viva. Por que caralhos é que a gente faz isso? Então ele começa propondo, ele começa jogando no seu colo uma coisa do tipo:
Minha vida é tão desgraçada que talvez se eu morresse seria um alívio. Só que eu não posso falar isso porque eu vivo numa sociedade onde todo mundo vive dizendo que eu não posso desistir, que um dia eu vou vencer na vida, que eu tenho que chegar em algum lugar, e que eu não posso nem pensar que seria um crime, que seria uma ingratidão enorme eu pensar numa ideia de suicídio, por exemplo. O que eu particularmente acho uma grande besteira. As vidas, elas não são experienciadas da mesma forma, e eu acho um absurdo uma pessoa estar com ideias suicidas e não poder falar sobre isso e ser imediatamente podada, recriminada, sem que as pessoas sequer escutem ela por que ela não quer viver. Porque se ela se escutar dizendo por que ela não quer viver, talvez ela entenda que ela quer morrer para se privar, quer dizer, para evitar essa dor dilacerante que ela sente. E falar sobre a dor talvez ajudasse a encontrar soluções para essa dor. Talvez a vida da pessoa pudesse ser salva se simplesmente ela pudesse dizer por que é que ela quer morrer. Mas quando você fala assim, minha vida tá tão bosta, mas tá tão bosta, mas tá tão bosta que eu tenho vontade de morrer, você toma uns tapas na cara e fala assim, não fala isso, menina, porque é muito feio, para de ser ingrata, olha pra você, bonita, gostosa, inteligente, vai tomar no seu cu, você tem que gostar, e aí parece que o problema da pessoa, que era aquilo que estava incendiando a alma dela, aquilo sai completamente de cena, porque só vem essa fantasia de que a vida ela tem que ser amada, apreciada, respeitada e admirada e que você tem que ter gratidão por ela o tempo inteiro. É a mesma coisa de drogas, assim, você não pode dizer que você usa droga porque o negócio é legal, senão você vai preso. Agora, se você diz que você está usando cocaína, as pessoas imediatamente falam assim, você é retardado, você está fazendo isso com a sua vida, porque você é um imbecil, isso daqui é contra a lei, isso daí é coisa de vagabundo. Sendo que a pessoa não pergunta para você por que foi que a sua vida ficou tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim ao ponto de você começar a usar drogas e se tornar dependente delas. E aí a sociedade ainda fala assim, se fosse proibido, porque se a polícia funcionasse, porque você não tivesse tráfico, você estava bem. Que coisa imbecil de se dizer. Se um dia a guerra do tráfico for vencida, ninguém vai mais se drogar. Enfim, desculpa, me empolguei aqui, é porque essa música mexeu assim, um pouco comigo. Então, esse cara, ele fala assim, eu não quero viver, e se eu morrer eu não me importo. Então por que é que eu fico triste quando eu escuto que pessoas morreram, e por que é que eu não desejo a morte para outras pessoas? Porque eu quero o bem delas, mas olha como esse paradigma ele é quebrado. Eu quero o bem das pessoas, e o bem das pessoas é que elas vivam bem. O bem das pessoas é que elas vivam bem, que elas vivam tendo aquilo que elas precisam. Mas eu não pergunto se a pessoa quer viver, e se a pessoa fala que não quer, eu dou umas porradas na cara dela e falo, para de ser ingrata. A música ela não vai tão longe assim, mas com sutis falas você dá abertura para toda essa profundidade, o que faz essa letra muito, muito rica. O que mais a gente tem aqui? E é engraçado porque ele começa a contar que, na verdade, o que é que faz com que a gente fique querendo valorizar a vida e o que é que faz com que a gente queira enaltecer a vida, tanto assim, se não um ego, e se não por ego, porque outra maneira é que a gente vai em busca daqueles valores que dizem todos, dizem sociedade, dizem crença, o senso comum, que são aquelas coisas que vão fazer a vida valer a pena ser vivida. Então, quer dizer, eu spawnei nesse mundo, o mundo já tá uma bosta, já tá sem recursos, eu tô atrapalhando, eu faço parte do câncer, que é o ser humano na Terra, então se não existisse seria melhor pro planeta. Aí os caras falam assim, que eu tenho que ter, que eu tenho que conseguir amor, amizade, que eu tenho que conseguir uma série de coisas, e que eu posso conseguir comprar essas coisas com dinheiro, então eu tenho que trabalhar e eu tenho que vencer na vida, porque aí eu vou ter amor, dinheiro e família. Não é isso que todas as propagandas vivem tentando te convencer, que o dia que você tiver dinheiro suficiente, você vai ter um carro tão foda que você vai conseguir o amor da sua vida, e que você, mulher, o dia que você tiver dinheiro, você vai fazer as cirurgias e vai comprar as roupas e as joias e as calcinhas e as coisas que vão fazer com que você encontre o amor da sua vida, porque então você será feliz. Então, ao invés de ficar um casal pelado, pobre, mendigo, procurando por um amor para dividir a vida, vai ficar um em cada baia de escritório na vida corporativa, tentando trabalhar, até o dia em que eles consigam ter uma casa, um carro, dinheiro, reserva para aposentadoria, para que eles vençam na vida e gritem, sociedade, venci, agora eu tô pronto para procurar o amor da minha vida. Só que aí eu já tô com 40 anos e eu já tô me tornando uma folha seca que tá prestes a ser levada pelo vento. Então, assim,
Até pouco tempo atrás nós éramos jovens sonhadores. Até pouco tempo atrás nós éramos jovens, não sei se é sonhadores que ele fala. Nós que éramos jovens, em algum momento nos transformamos, né? Shonen Data Bokutachi wa, nós que éramos jovenzinhos até pouco tempo atrás, do nada a gente se transformou nos adultos que se sentem jovens ainda, mas que quando você menos espera, o tempo passa, e aí, assim, a única certeza que você tem é que você murchou e que você vai morrer. E aí, será que você vai ter tempo de usufruir todos esses sentimentos que você está tentando vencer na vida para conseguir tê-los um dia? Olha que coisa. E é engraçado, porque a nossa dor, a gente acaba projetando no outro, né? Então, assim, você quer conseguir vencer na vida para que você tenha direito ao amor. E se alguém tenta um shortcut com você, né? Se alguém chega e fala assim, olha, eu não tenho casa, não tenho emprego, não tenho dinheiro, mas eu te amo e eu quero viver a minha vida com você, o que você fala para ele? Não, nem fudendo. O que você tem para me oferecer? Que tipo de vida que a gente vai levar? Não, eu tô concentrado aqui em ganhar a minha vida. Ao fazer isso, você abre mão da possibilidade de começar do zero com alguém com quem você gostaria que você gostaria de ter, porque você está seguindo um mainstream aí que foi formado que você não sabe por quê e para quê e por que motivo. O que isso tem a ver com a pirâmide de Maslow a gente vai falar daqui a pouco, mas é interessante porque esse cara, nessa letra, em algum momento ele fala assim que eu estou aqui sem dinheiro, eu me peguei aqui hoje sem dinheiro, e aí a única coisa que eu consegui fazer foi ficar dormindo o dia inteiro. Em algum momento ele fala isso. E aí ele não tem vontade de fazer nada. O que faz com que eu pare para pensar no hikikomori e nos incel, em todas as pessoas que abrem mão de vida social, porque elas têm certeza absoluta do fracasso que seria caso elas viessem a tentar isso. E aí eu vejo que esse vazio enorme, ele está muito ligado a essa pirâmide de Maslow. Porque essa pirâmide, ela tem, a gente já fala dela no canal, são basicamente 5 degraus, que essa pirâmide aqui, ela divide em mais, né? Esses 5 ela transforma em 8 aqui, isso. Ok. Então, basicamente, você tem as suas necessidades fisiológicas, que é comer, beber água, se vestir, morar em algum lugar, ter um teto, né, para você morar, e aí você está sempre lutando pelo dinheiro do almoço e pelo dinheiro do jantar e do jantar dos seus filhos, e se você não tem isso, você não tem como ser feliz. Mas aí quando você consegue, meu Deus, que felicidade, que plenitude, como Deus é bom comigo. Então, se todo dia você sai para conseguir o jantar e todo dia você consegue jantar, a tendência é que você seja uma pessoa feliz e realizada, porque você está conseguindo cumprir com o seu papel de provedor da família ali. Agora, se um dia calhar de você dar certo num trampo e você juntar 350 jantares, ou seja, você janta com R$30 ali com a sua família, você dá um jeito de jantar com R$30 com a sua família, não sei como... Aí, vamos supor que você juntou R$6.000, então o que você tem? Você tem 200 almoços, é isso? Jantares, é isso? Quando você tem 200 dias de comida, o conseguir o jantar, ele deixa de ser um problema. Só que aí você tem um outro problema, pois se roubarem os meus jantares. Então, o seu problema, ele passa a ser segurança, Então você morre de medo de que uma hora dê ruim, que uma hora você se foda, que uma hora, nossa, que merda. E aí depois que você tá com o seguro da casa, seguro do carro, seguro de tudo, você olha para você mesmo e fala, eu tô sozinho. Eu tenho dinheiro, eu tenho segurança, eu não vou ser roubado, mas eu não tenho ninguém. E aí você começa a pensar em outras coisas que vão ser pertencimento, que é amor, é carinho, é olhar para a autoestima, é olhar no espelho e se achar gostoso, gostosa. Necessidade de se sentir inteligente. Por quê? Porque você quer sentir belonging, você quer não só sentir que você pertence a um lugar, como você quer ter autoestima. E depois dessa autoestima, chega uma hora que você cansa de ser admirado pelos outros. Você fala, cara, todas as pessoas me admiram, me acham foda, mas na verdade são bosta, porque eu sei quem eu sou. E toda admiração que eles veem é falsa, porque eu sou uma fraude, mas eu quero realmente me transcender como pessoa. E aí, no último degrau aqui, você vem para self-actualization, que é a transcendência, e daqui você não sai nunca mais, você morre tentando, porque aí cada vez você quer evoluir sem que seja só porque você quer likes do TikTok. Você quer evoluir porque você quer ser foda mesmo, não porque você queira bombar o Instagram. O Instagram, ele tá aqui, né? O Instagram, ele tá aqui mais para baixo.
Então, olha que engraçado, só começa a pensar em transcendência quem já experimentou viralizar no TikTok e viu que aquilo é uma bosta. Porque o cara que nunca viralizou no TikTok, ele tá falando, meu Deus, o dia que eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Do mesmo jeito que o cara que tá lutando pelo jantar, ele fala, o dia que eu tiver 200 almoços, eu vou ser feliz. O dia que o cara dos 200 almoços guardado no banco, na conta do Nubank, que tá rendendo quase o CDI, o dia que ele olha para o grupo de trabalho dele e fala, nossa, tem um alfa naquele grupo, o dia que eu for esse alfa eu vou ser feliz, ele precisa ser feliz para perceber que não, que tipo, não adianta todo mundo gostar dele e ele ser popular, ele tem outros interesses de se sentir inteligente e depois de transcender. Ou seja, a gente está sempre tentando ir para o próximo passo e tem sempre alguma coisa que nos segura, mas essa coisa que nos segura, ela também nos motiva. Agora, qual o problema do japonês? A sociedade japonesa hoje, ela é absurdamente segura de um certo ponto de vista. O que essa segurança traz? Ela traz uma certa certeza de que você vai conseguir almoçar e jantar, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Então vamos supor, você está no limite do cognitivo ali, né? Mas você tem umas 2, 3 qualificações. Você pode ser, sei lá, ter um trabalho X, ter um trabalho Y, ter um trabalho Z, e se tudo der errado na sua vida, você vai trabalhar numa fábrica, ou você vai trabalhar numa loja de conveniência, ou você vai trabalhar em algum lugar, e você sabe que com o salário que se vende ali, que se paga ali, você vai conseguir pagar os seus boletos e vai conseguir viver. O brasileiro, ele tem... Desculpem, gente, eu não estou falando isso daqui para sacanear o nosso povo. Eu literalmente estou falando, querendo dizer exatamente o que eu estou falando. O brasileiro, ele tem a vantagem de ter determinados empregos que não garantem a subsistência dele. Por que isso é uma vantagem? Deixa eu explicar, calma, não me xinga. Você consegue sobreviver com o salário do McDonald's? Você consegue sobreviver com o salário de telemarketing da TIM? Não, você não consegue. Então, quando você consegue um emprego desse, você ainda está preocupado com as suas necessidades básicas de conseguir se alimentar. E é por isso que você fica o mínimo de tempo possível nisso, porque aí você para de depender dos outros e vai conseguir se sustentar, e aí você começa a galgar posições de trabalho cada vez mais qualificado. Então, mesmo tendo um trabalho, você corre o risco de passar fome no Brasil. Por que eu falo que isso é uma vantagem? Porque isso te mantém motivado. Você fala, cara, eu vou ter que dar um jeito de sair dessa empresa e conseguir alguma coisa melhor para minha vida. Os japoneses, eles sabem que no chão de fábrica, no McDonald's, no pior trabalho que ele puder encontrar na sociedade, ele está com as necessidades fisiológicas dele garantidas. Só que não vai sobrar para mais nada. E qual que vai ser a vida dele? Hikikomori. Por quê? Porque ele consegue pagar o aluguel, ele consegue comer, porque aquilo foi muito bem calculado para que ele conseguisse. Então fome ele não passa. Ser roubado ele não vai, porque a sociedade ela é segura. Mas pertencer a um grupo ele também não vai, porque ele não vai ter coragem de sair de casa, não tendo dinheiro para fazer absolutamente nada, a não ser pagar suas necessidades fisiológicas garantidas, que já estão garantidas, mas aí qualquer outra coisa que ele queira exercer vai custar dinheiro e ele não pode se dar ao luxo de gastar esse dinheiro porque ele ainda não subiu os degraus que ele deveria subir. Então no trabalho ele não consegue subir por determinados motivos e na sociedade ele também não consegue por falta de iniciativa e por falta de esperança de que ele de fato consiga fazer isso. É isso que faz com que as pessoas comecem a desistir de si mesmas e comecem a ficar em casa cada vez mais. Por quê? Porque a raposa olha para a uva e fala, não vou alcançar, então não vou pular. Nem queria e vai embora. Tá vendo como todos os temas desse canal aqui, o vídeo da raposa com as uvas, eles vão se conectando de alguma forma? Tá conseguindo fazer umas sinapses aí? Então tem uma parte muito crítica dessa música em que ele revela pra você por que ele tá tão triste assim. Porque você vê, a vida dele é uma bosta, ele tá sozinho e ele tá sem grana, mas ele tá em casa. O fato, se ele não tivesse onde dormir, o que comer, talvez ele tivesse uma batalha a ser lutada na primeira camada da pirâmide de Maslow e ele falaria, cara, eu preciso almoçar, eu preciso jantar, eu vou lavar um carro, eu vou esfregar um chão pro cara me dar janta, e ele comeria essa janta, seria a coisa mais gostosa da vida dele. Ele falaria, nossa, meu Deus, que vida feliz que eu tenho, mas como isso daqui tá garantido, tá dado, você não tem estímulo nessa camada. E o cara sabe que ele vai comer, só que ele sabe que ele vai comer a mesma comida ruim de ontem que ele já estava enjoado. Por quê? Porque é a mais barata que tem. E aí quando ele consegue ter garantia disso daqui para muito longo prazo,
Aí ele consegue perceber, então, que a vida inteira dele nunca vai deixar de ser exatamente o que é vazia dessa forma, e que é uma repetição do mesmo, que nunca vai levar para uma melhora, que nunca vai levar ele para um lugar diferente do que ele tem, porque se ontem ele não conseguia fazer amigos e hoje ele não consegue fazer amigos, ele sabe que amanhã ele também não vai querer sair de casa porque ele não vai ter dinheiro, não só por isso, mas ele não vai ter energia para fazer isso, porque ele não vai enxergar propósito em fazer isso. Então ele sabe que ontem ele não quis e hoje ele não quer, mas ele tem certeza absoluta de que amanhã ele também não vai querer, e essa é a fonte da tristeza desse cara que tá gritando por ajuda. E ele tá falando, cara, eu sei no que vai dar. Por quê? Porque quando eu era criança eu via como era a vida dos shonen, quando eu via como que era a vida dos Kokosei quando era shonen, e aí depois eu via como que era a vida dos Kaishain quando eu era Daigakusei, e quer dizer, eu tô dando as fases que vocês que assistem anime já devem saber o que é. Então eu já sei como que vai ser cada uma dessas fases, então eu só tô cumprindo tabela de uma coisa completamente vazia, sem propósito, que vai acabar comigo murchando igual todo mundo murchou e deixando de existir sem deixar legado nenhum. Então por que viver? Por que se dar ao trabalho de viver? Então não dá pra eu tomar um shortcut aqui e simplesmente morrer agora? Porque ninguém vai sentir falta de mim. Então eu quero morrer e não posso falar isso, mas aí se você me pergunta se eu quero que os outros morram, eu também não quero, porque eu quero o bem deles. Existe uma contradição gritando aqui no meio, né, que tá me incomodando, que faz eu querer dar uns berros enquanto eu canto essa música, que se vocês pararem para pensar, ela faz muito sentido. Então quando ele fala nós somos odiados pela própria vida, é porque parece que a vida ela é feita de uma forma para não te dar prazer nenhum. Isso conversa com um dos vídeos que nunca saem, que é inclusive fruto de um comentário de vocês, que fala, Fausto, talvez a solução da vida seria alguma coisa entre o mínimo ali do... Meu Deus, esqueci o nome do filósofo. Do niilismo, com um pouco de busca por uma prosperidade que pode ser uma ilusão. E é engraçado, né? Que você tem... a gente vai ter um vídeo que vai falar sobre isso mais pra frente, que você tem 3 caminhos garantidos para a depressão. Você tem 3 caminhos garantidos para a depressão. O primeiro é buscar o prazer, o segundo é buscar Deus e o terceiro é buscar justiça. E eu falo por experiência própria porque eu já me fudi em todos esses 3 caminhos, que é basicamente isso. Quando eu estava ali por volta dos 30... Acho que foi uma fase bem longa até, tá? Dos 25 até os 34 anos, mais ou menos. A busca pelo prazer, ela vicia. Você fica, por exemplo, viciado no Tinder, fica viciado em seduzir pessoas, mas é o prazer da sedução que dá a brisa, não é ter a pessoa. E aí você olha para a pessoa e assim, como o jogo de sedução ela envolve muito emulação de imagem e criação e forge de imagem e o enganar a pessoa para conseguir seduzir, quando a gente que é homem é imaturo, a gente seduz mulher desse jeito, mentindo. Isso é uma bosta, porque no fundo você quer acreditar na mentira que você conta, mas você não é aquilo e nunca será. Só que essa mentira, ela agrada, né? Então você projeta exatamente o que a mulher quer, isso funciona, que é uma beleza. Só que aí a busca incessante pelo prazer, seja comprando um monte de jogos, comendo um monte de doces, tudo em excesso vai te foder, porque você vai parar de sentir o prazer. Eu citei no vídeo anterior o Clóvis de Barros Filho, aquele professor de filosofia lá da USP. Ele dá o exemplo da pamonha. Quando você está morrendo de fome, você ficou o dia inteiro dirigindo, trabalhando, não teve tempo de comer nada, passa na frente de um lugar de pamonha, você come uma, cara, aquela é a melhor pamonha da sua vida. O que você faz? Pede outra, e depois pede mais uma, porque você se descobriu comedor de pamonha. Na quinta, não é mais a mesma coisa. O prazer é desse jeito, ele tem 2 maneiras de poder: nunca se deixando alcançar, e aí você vai ser um eterno frustrado porque você não conseguiu ficar full pain, ou ficando, porque aí você fica e fala, e agora? Que bosta. E aí você substitui esse seu objetivo por outro, e por outro, e por outro, e por outro. E aí chega uma hora que quanto mais fácil você conquista a mulher, ou você conquista o item, ou você conquista o carro, quanto mais rápido você consegue o seu objeto de prazer, menos tempo o prazer dele dura, e chega uma hora que ele se extermina completamente. E aí você fala, cara, a vida não tem propósito. Não, você entra numa depressão que demora para você sair. Geralmente o próximo passo disso é Deus. Você passa por um monte de seitas, um monte de religiões, tentando encontrar Deus, falando, eu tô aqui querendo te servir, eu tô aqui querendo te descobrir, eu tô aqui querendo te entender para saber como que me porto nesse universo.
E aí você descobre, muita gente vai para o caminho do Carlos Ruas, que fica magoado, com raiva de Deus porque ele não existe. Ainda bem que ele está ganhando um montão de dinheiro com isso. E outras pessoas não ficam com raiva de Deus. Elas falam, porra, elas chegam à conclusão de que elas realmente não têm capacidade intelectual para entender Deus. Porque não dá para Deus ser todo-poderoso e bom ao mesmo tempo. Se ele é todo-poderoso, ele não é bom. Se ele é bom, então ele não é todo-poderoso. Mas eu estou dizendo que Deus não é os dois? Eu estou dizendo que o cérebro humano não consegue conceber isso. E não adianta vir padre, pastor, não adianta vir rabino, não adianta vir pajé, não adianta vir porque não vai conseguir me convencer. Porque não foi falta de tentar conceber um Deus completamente bom e todo-poderoso. Não tem. Então, aí você fala, bom, já que não existe um Deus que possa ser, então eu vou tentar ser. E aí você começa a refletir acerca de justiça. Aí o que você vai fazer? Você vai ler a República de Platão, você vai ver os diálogos de Cícero sobre amizade, você vai falar, não, eu quero ser um cara foda, eu quero ser um cara legal, eu quero ser um cara ponta firme, gente boa, como é que eu faço para fazer isso? E aí você começa a estudar e começa a perceber que não tem como você ser inerentemente 100% bom. Você vai ser filho da puta. Se você for bom para o povo israelita, você vai ser filho da puta para os filisteus. Se você for o salvador da Ucrânia, você vai ser ruim para a Rússia. E aí você vai falar, não, mas tem que ter um jeito de ser bom para todo mundo. Não tem, porque o seu cérebro humano não é capaz de conceber isso. Então, pronto, não preciso mais fazer o vídeo que eu prometi que eu não estava conseguindo fazer. Olha que legal, olha que legal. Então, quando vocês me perguntam aqui se o segredo talvez não tivesse entre o niilismo e alguma coisa que eu já não esqueci, mas que está claro na minha cabeça aqui o que é, você está completamente certo. Então, assim, o enveredar numa vida de busca por prazer é fadado ao fracasso, uma busca por Deus, a não ser que você seja enganado e iludido. Se você for enganado e iludido, aí você vai ser feliz. Mas se você quiser entender a coisa racionalmente, se você não quiser ser enganado, iludido, não quiser pagar dízimo, você vai estudar sobre isso e você vai se fuder. E no caso da justiça, a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que meio que emular isso. Balancear o acesso e o não acesso. Então, o prazer você tem que ter ele de vez em quando, em doses homeopáticas, porque senão você caga tudo. Ele é o sal, se você tacar muito, ele vai estragar. Então você tem que alternar períodos de privação com períodos de prazer, diferentes tipos de prazer. Você tem que fazer as suas pazes com Deus e colocar na sua cabeça que você teria como se justificar ele se você trombasse com o cara no dia do juízo final e falasse assim, cara, você quer me mandar pro inferno? Manda, mas eu fiz o melhor que eu podia dentro daquilo que eu acreditava. Por quê? Porque dentro da minha capacidade, sabendo que era impossível ser 100% bom, eu estabeleci determinados critérios de justiça e eu os segui. Eu vou ser 100% bom se eu não comprar ações da Petrobras? Ou eu vou ser 100% iníquo se eu comprar? Se eu investir na Cogna, eu estou sendo muito arrombado com o povo brasileiro analfabeto? A verdade absoluta não importa. Por quê? Porque não existe. Então, você não tem como ser 100% justo. Então, você vai ter que emular isso de alguma forma, de maneira que te satisfaça e fala, cara, eu não consumo pirataria, olha que legal que eu sou. Grande bosta, Fausto, você não consumir pirataria. Mas se você está se sentindo melhor com isso, então tá bom. E aí eu falo, eu me sinto. Eu me sinto um pouco mais decente. Então beleza. A gente emula determinadas coisas que pra gente fazem sentido e a gente vive de acordo com esses determinados critérios. E viver de acordo com determinados critérios é uma coisa muito importante. Porque senão você vai ser alguém que está com tanta raiva de Deus que acha que você pode sair fazendo qualquer coisa, sendo filha da puta dos outros, porque afinal de contas, se o bom não existe, então você pode ser mal. E isso é uma derivação, é uma conclusão burra do uso da sua inteligência. Tô virando Olavo de Carvalho, eu chego lá, eu vou no nível de xingamento aí, eu tô no caminho certo. Então, sim, quando eu digo que a pirâmide de Maslow ela fode o povo japonês, é porque parece que a sociedade ela já amadureceu tanto no sentido de lidar com o imaginário sobre Deus e sobre justiça, e ele te coloca numa posição tão intransponível aqui, porque isso daqui você tem garantido, mas isso daqui é impossível.
E se você consegue isso daqui, o próximo passo é impossível, mas é com uma rigidez muito maior do que nós temos aqui. Então, o fato de você sair sem saber se você volta com o seu carro e com o seu celular. Cara, morar no Rio de Janeiro é uma das coisas que te dá mais satisfação em chegar ao fim de ano vivo nesse país. Desculpa, tô sendo preconceituoso. Mas quem você acha que vive uma vida com mais emoção? O carioca ou, sei lá, o cara que mora no condomínio em Alphaville? A adrenalina do cara que mora no Rio, o quanto ele tem que ficar esperto o tempo inteiro para não ser otário, faz com que ele transite por essa pirâmide aqui de forma muito boa, porque o cara tá quase transcendendo, mas ele é assaltado, coloca uma arma na cara dele, aí vem o policial, coloca uma 12 e ameaça dar um tiro no bandido, só que ele tá no meio do caminho da 12. Então, o tempo inteiro você tem essa insegurança, e aí você que tava preso aqui entre as suas necessidades cognitivas e a sua autorrealização, de repente você chega em casa no fim do expediente e fala, meu Deus, que bom que eu tô vivo, porque hoje eu quase morri com uma bala perdida. Então você vive a vida de maneira mais intensa, e o japonês que está cantando essa música aqui, ele não está vivendo a vida dessa maneira intensa. Porque ele não está precisando de ninguém, e ninguém está precisando dele, e ninguém precisou ontem, e ele não precisou de ninguém ontem, e ele sabe que amanhã ele não vai precisar de ninguém, e que ninguém vai precisar dele, e que a vida dele vai ser uma repetição infinita de tudo que está acontecendo, e ele tem uma certeza na vida, que a coisa ela só vai ficar cada vez pior. Agora, existe cura para tudo isso daqui? Existe. Então, cara, esse final ele é muito foda. Ao invés de ficar o fato de você estar num país muito merda não significa que você não consiga ter uma ideia bacana para conseguir ganhar mais grana. E a motivação disso, e no Brasil a gente tem muito mais mobilidade para ter uma ideia brilhante e ganhar grana do que no Japão. Tem isso também. No Japão você não consegue ser criativo e ter espaço para iniciativas pessoais. Os caras não apoiam esse tipo de coisa. Os caras querem que você vá pelo caminho tradicional. É uma merda isso. Vai vender brigadeiro numa praça com um sorriso no rosto, você vende um monte. Agora vai um japonês vender onigiri numa praça sorrindo. Ninguém compra do cara, porque... Não, cara, você quer vender onigiri, abre um estabelecimento aí e vende. Abre uma empresa, paga imposto, fica bonitinho ali, atende bem os clientes, vai fazendo moral com os primeiros vizinhos. Aí lá pela sua quinta geração, você abre uma franquia de onigiri, porque você já tem 200 anos de história na região vendendo essa porra. É muito mais difícil. Essa mobilidade pro japonês é muito difícil. E de novo é o social, impedindo que ele exerça pequenas mudanças é como se a autorrealização dele e as necessidades estéticas dele e tudo isso dependesse de um pertencimento social que ele não tem e que ele sabe que nunca vai ter. É todo mundo assim, Fausto? Não, 20% tá feliz, porque 20% se encaixou. 20% está aqui dentro e está falando, eu tenho pertencimento porque eu escolho o que é bonito, e eu dito o que é bonito, e eu faço parte do que é bonito. Então esse cara, ele quer que a sociedade mude? Não, esse cara é conservador. Lembra do papo do Lucas? Esse cara é conservador, ele não quer que... Tá perfeita a sociedade para ele não quer que nada mude. Mas e todo o resto? Todo o resto quer mudar, mas consegue? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque justamente esse cara que deu certo, ele vai falar, não, isso não é bonito, não, isso não é legal, não, isso não é produtivo, não, isso não deveria existir. E aí você que tá de fora desse grupo, fica tentando entrar e não consegue. Então, cara, isso sim, faz muito sentido. O final dessa música, ele é bastante... Ele é bem foda, porque aqui, o que você tem... Ikite. O que é Ikite? É imperativo. Viva. E depois Kiro, que é um convite, né? Então, vamos viver, vamos viver como se isso... É tão difícil interpretar. Eu acho que se eu disser para vocês o que eu senti nesse final, eu vou poupar vocês da conclusão de vocês mesmos. Então, essa meio que eu vou pular, pode ser? Sim. Cara, falei pra caralho. Últimas considerações Últimas considerações. Eu tô cagando. Eu não quero que vocês deixem de assistir anime por minha causa. Por favor.
Não deixem de fazer coisas que vocês gostam só porque o otário tá falando que é chato. Não façam isso. Eu vou sintetizar, para terminar, eu vou sintetizar o que eu entendi que você disse e vou dar o meu parecer. Sim, os japoneses, eles são formigas que trabalham, aí alguém vem e mete pé na formigueira, eles têm que começar tudo de novo. Então eles são muito bons em reconstruir. Eles se constroem muito rápido porque eles têm manuais, eles têm guias, eles têm procedimentos para reconstrução, porque a vida inteira eles ficaram fazendo isso. Não só isso, os caras manjam muito desses sentimentos, só que olha que engraçado. Existe uma diferença entre criatividade e existe entre a criatividade de alguém que sofre muito e consegue falar sobre essa dor e consegue falar com profundidade sobre sentimentos. Existe uma diferença entre isso e a técnica de ser foda em falar sobre sentimentos de maneira que isso converse com a carência das pessoas que vivem naquele país. E é dessa forma que eu enxergo. Porra, Rafael, você não dá uma chance pro Japão mesmo, né? Desculpa, é o meu ponto de vista. Eu não consigo pensar de outra forma, de acordo com as experiências que eu tive e da maneira como eu vivi. Gente, você acha que todo pastor de igreja, ele realmente se sente conectado com Deus quando ele ora? Quem vocês acham que dá mais engajamento? O pastor que realmente se sente engajado com Deus quando ele ora? Ou aquele pastor que nem acredita em Deus, mas que ele é tão bom na retórica e ele é tão bom na encenação que ele expulsa uns demônios, que ele convence os caras a entregar cartão com senha, que ele consegue um monte de coisa. Então, assim, a conexão com Deus que ele está causando nos fiéis daquela igreja é gigantesca. Mas por quê? Porque ele tem técnica. Uma pessoa que realmente acredita em Deus e reze não faz aquela encenação toda e não serve de ponte tão intensa assim para Deus. E os caras não doam dinheiro e não saem de lá sem o carro e sem a família. Então, o que você tem? Você tem gente muito boa para falar de sentimentos, porque geralmente são empresas trabalhando em função de um cara. Então tem isso. Você tem, às vezes, um cara que fica famoso, esse cara contrata todo um ateliê que vai fazer a arte para ele e depois ele vai assinar embaixo e a arte é dele. Então, o roteiro, assim como o mangá não é desenhado por uma única pessoa, o roteiro ele também não é criado por uma pessoa. Acontece que ele é assinado por uma única pessoa. Agora, o quanto existe de ghostwriter, você não sabe. E o quanto existe de consultoria para você saber se aquilo pega ou não pega na sociedade, isso também é outra coisa. Então, quando no final você fala assim, meu Deus do céu, como essa música, como esse anime conversou comigo. Cara, ele é fruto de estudo. Ele não é fruto de um cara que ele teve um sentimento tão foda que ele conseguiu. Mas entende que você também não tem que querer que essa pessoa exista, você tem que se admirar e falar, cara, é uma empresa, é uma sociedade que por dinheiro conseguiu fazer um negócio foda e esse negócio é foda e ele me conecta com aquilo que eu quero, né? Então, no fundo, para aquele cara que está dando 20% do salário dele, 10% porque Deus pede e 10% porque ele quer, né? Ele quer, ele quer sim. Então, aquele cara que paga 20% de dízimo na igreja, de certa forma, ele pode se sentir muito mais conectado com Deus do que eu e você. Por quê? Porque ele está de fato conseguindo aquilo que a técnica humana conseguiu fazer com que ele tivesse. Não sei se isso responde a tua pergunta. Eu não sei se você queria chegar tão longe assim. Mas quando eu vejo essas músicas, eu falo, cara, foda, não necessariamente foi uma pessoa. Agora, é engraçado. Quando eu tava rodando aqui pra baixo, eu vi um cara que falou assim, cara, essa música, ela salvou a minha vida diversas vezes. E aí foi o único momento em que eu me emocionei de verdade, assim, o ponto de quase chorar, porque na hora bateu um estalo, assim, eu lembrei de Empty, do Cranberries. Que nas horas mais merdas da minha vida, eu escutava essa música e eu falava, cara, primeiro, a voz da Dolores é um instrumento musical, e segundo, isso expressa um sentimento que já foi compartilhado por tanta gente já se identificou com essa música e tanta gente já passou por isso na vida, que eu não posso ser alguém que não vai aguentar tancar. E isso é uma coisa que eu vou ter que assimilar e o tempo vai ter que passar e eu vou ter que me recuperar disso, porque afinal de contas eu tenho um propósito que é a minha irmã.
Então, quando eu digo que a minha irmã me salvou, isso realmente é verdade, porque todos esses questionamentos aqui eu de fato já tive. Sim, a propósito, não temos, e essa nossa busca incessante por propósito é uma coisa muito complicada. E aí, para essa pessoa, eu recomendaria que ela parasse de ficar buscando propósito para a vida e que ela fosse procurar alguma coisa que a divertisse. Porque você tá vendo? E talvez isso daqui seja bom para você, como já foi bom para mim. Depois de semanas, depois de meses, depois de anos de hikikomori, depois de tanto dizer estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, você pode se ver como alguém que jamais pode sair dessa situação mais. E você quer um antídoto, e você quer uma cura, e você quer uma receita para toda a sua existência de uma vez só. E eu vou dizer, você não precisa. Você precisa do primeiro passo. Então, assim, tome banho, vai fazer uma caminhada, comece a entrar em forma, baixe a guarda, tente falar com alguém, porque vai que numa dessa você encontra uma pessoa que está tão mal quanto você, e aí vocês combinam de assistir Netflix e vão lá e transam. Pra esquecer da existência merda de vocês mesmo. E aí vocês no outro dia falam, porra, nem foi tão bom assim, vamos fazer outra coisa, vamos jogar videogame junto, vamos andar pelo parque, pelo menos pra gente ficar mais bonito, pra ver se a gente encontra uns parceiros melhores. Que bosta. Você pode, passo a passo, ir substituindo determinados hábitos da sua vida, porque você não consegue arrancar todos de uma vez, mas você consegue ir ressignificando coisas, e quando você menos percebe, você está querendo preencher vários espaços, e isso vai te levar para uma outra inércia, porque tem a inércia do movimento e tem a inércia da paralisia. Se você está parado, você quer continuar parado, mas se você está em movimento, você quer continuar em movimento. E aí, talvez, justamente para você se esquecer, você querer continuar em movimento. É por isso que a criação do hábito para sair dessa concha da inércia e começar a se dedicar obstinadamente, obsessivamente a uma coisa, pode, de repente, te salvar e transformar a sua vida. Então, eu acho que esse cara, ele que escreve isso, ele não precisa descobrir o propósito da vida, ele só precisa mudar alguns hábitos da vida dele e começar a correr atrás de coisas que são diferentes. Mas sim, o questionamento que ele levanta é muito importante. E se ele conseguisse encontrar outras pessoas que estivessem dispostas a conversar sobre isso, talvez ele conseguisse muita leveza. Não no sentido de resolver o problema, mas pelo menos no sentido de conseguir compartilhar o sentimento dele. Se bem que com 123 milhões de visualizações, ele mais do que conseguiu, talvez ele esteja, inclusive, muito feliz. Do fundo do coração, espero que seja útil, que cause reflexões em vocês. Nunca entendam a minha versão das coisas como a versão final, que isso seja de estímulo para que você faça as suas reflexões e chegue na sua forma de pensar. Por hora é isso, um grande abraço.